Aposto que todo mundo aqui já viu o filme Avatar. Se não, fica aqui de indicação. Mas nesse filme, existe uma frase que eles utilizam para demonstrar o afeto que eu acho de uma profundidade muito significativa, muito bonita. Que ao invés de utilizarem a frase eu te amo, eles utilizam a frase eu vejo você. Existe algo profundamente humano nisso, que diz sobre uma necessidade que todos nós temos. E é sobre essa frase, ou essa necessidade, que falaremos no vídeo de hoje. Eu vejo você. Eu vejo você. Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga. No vídeo de hoje, como puderam perceber, vamos falar sobre a necessidade humana de ser visto. Isso vem desde os nossos primórdios nesse mundinho. Quando chegamos aqui, nascemos e temos o contato com a mãe, ela é a nossa primeira figura que nos permite acessar a existência. Por quê? É através da reação dela, é através do contato que temos com o corpo dela ou com a nossa figura de cuidado que começamos a perceber que a nossa existência é notada. E antes de irmos mais fundo nesse conceito, falando ainda sobre o filme, vocês sabiam que o James Cameron, que é o roteirista, se não me engano o diretor também, ele, para poder construir toda a filosofia, toda a cultura Na'vi, que é o povo Avatar, ele utilizou de referências povos indígenas, tanto das Américas quanto da África, o povo Zulu, que até então utiliza dessa expressão, claro que em sua terminologia, que eu não vou saber verbalizar aqui, utilizam ainda dessa expressão como uma forma de demonstrarem o seu afeto. E é curioso porque existe uma resposta para o eu vejo você deles. E também dentro da sua terminologia, que eu não vou saber expressar, significa a resposta: agora eu existo, ou talvez agora eu estou aqui. O ponto que eu quero trazer é que culturas indígenas possuem uma profundidade filosófica, uma profundidade para compreender a subjetividade humana, que hoje em dia tendemos a descredibilizar, a desconsiderar. Talvez por vermos as coisas de uma forma muito mais racionalizada, acabamos perdendo esse tato, essa sensibilidade para reconhecermos as nossas necessidades psicológicas, emocionais, e que afeta a nossa estrutura como um todo. Porque se eu entendo que existe uma necessidade em mim de ser visto, como eu irei estar em relação com o outro e com o mundo? Aí a gente volta para aquilo que eu comecei explicando, sobre a nossa relação familiar desde a primeira infância. Inclusive é por isso que nós psicólogos batemos tanto nessa tecla. Justamente porque esse contato com as nossas figuras de cuidado nos estruturam no mundo, a partir de como essas figuras estão nos reconhecendo, estão acolhendo as nossas emoções, estão desenvolvendo o nosso senso de valor, ou seja, a nossa autoestima, que será baseada no modo como eles nos respondem. Então percebem como estamos intrinsecamente ligados e dependentes uns dos outros? Porque daí, quando trazemos essa ideia para a nossa adultez, digamos assim, essa necessidade ela não passa. Ela só muda de forma. Antes tínhamos a necessidade dos nossos pais, das nossas figuras de cuidado. Inclusive a adolescência ela traz essa necessidade mais do social, de sermos aceitos pelos grupos, de sermos vistos e validados dentro daquele lugar, daquele ambiente que escolhemos ou que nos simpatizamos e desejamos estar. Na vida adulta, isso cria uma roupagem, uma complexidade maior. Porque para além de estarmos em contextos sociais na nossa vida pessoal, seja em círculos de amizade, seja na própria estrutura familiar, nas nossas relações íntimas, existe também a relação de trabalho, onde desejamos ser vistos pelos nossos chefes ou pelo sistema que nos inserimos e que buscamos essa validação até como uma forma de termos o recurso para a nossa sobrevivência.
E sabem por que eu decidi trazer esse tema aqui para o YouTube, que é o espaço que eu tenho para poder elaborar mais as minhas reflexões? Porque esse foi um tema que surgiu durante 2 semanas em vários atendimentos diferentes, que partiam de histórias que de nenhuma forma tinham alguma congruência. Mas em todas essas histórias, a frase que eu vou dizer para vocês, ela surgiu: eu não me sinto visto. E quando essa frase chega de pessoas diferentes que nunca se viram, que nem sabem que uma e outra existe, mas que compartilham desse sentimento, dessa angústia, me leva a pensar o quanto estamos reconhecendo, tendo consciência de algo que é tão profundamente humano, algo que culturas indígenas têm como uma saudação básica para a demonstração relacional entre eles. E o intuito desse vídeo é justamente te convidar para olhar para essa pergunta que com toda certeza te atravessa, mas que talvez você nunca nem tenha parado para pensar, que seria: como eu sou visto na minha vida? Como eu sou visto pelas pessoas que eu considero importante para mim? Talvez, e muito possivelmente, quando você realmente se questionar isso, algo em você será despertado. Pode ser confortável ou não. E é esse sentimento que te indicará o caminho. Mas busque olhar para essas perguntas e, principalmente, busque começar a encontrar essas respostas como uma forma, como um exercício de autoconhecimento. Porque é a oportunidade que você tem de poder se reestruturar na sua vida e nas suas relações, entendendo que essas perguntas partem de uma necessidade humana. E quando eu digo necessidade, eu digo uma ação que eu preciso estimular, que eu preciso ter na minha vida, que me sustente no mundo, de uma forma saudável, de uma forma a me levar a ter qualidade de vida. E vocês sabiam que a abordagem centrada na pessoa, que é a qual eu atuo, ela é embasada nessa premissa da necessidade que todas as pessoas têm de serem reconhecidas, de serem vistas? Carl Rogers, ele é o fundador da abordagem. E ele tem como pilares a empatia, a tendência atualizante, que seria um direcionamento que o ser humano tem em buscar por um desenvolvimento, e, em terceiro lugar, a aceitação positiva incondicional, que significa, em resumo, eu vejo você. É você aceitar aquele outro em toda a sua nuance, como ele se expressa, como ele é e está no mundo. Quando a gente trabalha isso em psicoterapia, quando buscamos ter essa base de atuação, aquele que chega para nós, ele já é um ser inteiro. Ele já é um ser que está no mundo. Então, a abertura à troca, ela não parte de uma falha ou de uma falta, mas de uma curiosidade, de um desejo em uma atualização daquilo que o outro foi, daquilo que não faz mais sentido para ele ser e sustentar na vida. E isso é de uma beleza que eu verdadeiramente acredito que todos os psicoterapeutas deveriam ter. E vou além, todas as pessoas deveriam ter. Porque quando a gente parte desse lugar, é necessário, na verdade, existir uma humildade muito grande. E essa humildade ela só pode vir quando você também trabalha nessa consideração positiva incondicional consigo mesmo. Porque você entende que dentro da sua imperfeição, você é alguém digno de ser visto. Mas para que você possa chegar nesse ponto, é necessário que alguém tenha te visto antes, que alguém tenha te permitido enxergar que a sua existência é valiosa e é digna. É meio angustiante pensar que muitas pessoas só encontram esse lugar na terapia, muitas vezes. Que é quando elas se reconhecem ouvidas, que é quando elas reconhecem que estão sendo ouvidas, que estão sendo vistas. E a ACP, colocar isso como algo central, para além de técnicas, para além de teoria, foi algo que me fez partir para ela. Porque isso é algo que já parte dos meus valores. Esse entendimento, inclusive, é uma tendência do ser humano a buscar por uma atualização, por um desenvolvimento, num sentido a transcendência. Mas
quando a abordagem dá esse espaço para que, mesmo existindo essa busca, nós podemos ser humanos, sermos falhos, sermos imperfeitos e ainda assim considerados, é algo que reforça ainda mais esse entendimento que eu faço e que eu abasteço do mundo. E eu não poderia falar desse tema sem trazer o filósofo Martin Buber, que foi um escritor, pedagogo, filósofo austríaco naturalizado israelense, que teve toda a sua tese, toda a sua ideia baseada na relação eu mais tu. Inclusive tem um livro com esse nome. Nunca li o livro, já li alguns resumos na faculdade também, principalmente no módulo de humanista. A gente trabalha ele, a gente lê artigos. E para quem se interessa por essa filosofia numa perspectiva mais espiritual, inclusive, vale a pena ler sobre Martin Buber. Ele parte dessa ideia de que a vida ela é um encontro e que eu só existo porque existe um outro. Então a sua filosofia é conhecida como a filosofia do diálogo, porque para que eu possa existir nessa relação com o outro, é fundamental que eu esteja aberto a esse contato, a essa troca e principalmente a essa afetação que essa relação vai proporcionar em mim. E eu não posso deixar de pensar como hoje em dia temos nos perdido muito disso. Como eu falei no começo do vídeo, a nossa sociedade ela vem muito pautada numa racionalidade. E com o advento das redes sociais, que em tese seria para nos conectar, tem criado um distanciamento cada vez maior. Porque é como se a gente desejasse, inclusive ela atua exatamente nessa nossa necessidade de sermos vistos, mas nunca é suficiente. E talvez você vá ser validado ali na rede com um fragmento da sua personalidade que ganha uma certa notoriedade que você não esperava, e aquilo você acredita que é algo que te constitui como um todo. E você passa a perpetuar esse comportamento que às vezes nem fazia tanto sentido, mas que foi algo espontâneo, algo esporádico da sua realidade. Para trazer mais clareza sobre isso que eu tô falando, é como se eu gravasse um vídeo dançando, sendo que meu conteúdo não é esse. Meu conteúdo é de psicologia, é sobre reflexão, mas eu gravo um vídeo dançando e ele estoura, ele bomba. E aí eu vejo que eu fui validada, que eu fui vista, e eu quero começar a gravar mais vídeos nessa pegada para que eu continue alimentando essa visualização, nessa tentativa de afagar uma necessidade que é humana, que é minha. Mas que se eu não tenho consciência, eu começo a acreditar que eu só vou ter o abastecimento dela com esse único movimento, que inclusive não faz sentido para aquilo que me constitui como pessoa, para aquilo que me sustenta, né, na construção de identidade que eu tenho e que eu desejo expressar para o mundo. E nesse movimento vão se rolando angústias, crises existenciais, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. Mas que é necessário esse movimento de parar, tomar distância, reconhecer tudo isso que estamos conversando aqui agora, para que se comece a fazer algo a respeito. E vocês sabem que deve ser um exercício diário, esse movimento de nós nos enxergarmos e também buscarmos por quem nos enxergue. Vou dar um exemplo simples. Pensa que você usa óculos e você colocou o óculos na camisa e foi fazer as suas coisas. Quando vê, você precisa do óculos, você começa a procurar, mas você não acha de jeito nenhum. Você se esquece completamente que o óculos, ele tá na sua camisa. Até que alguém olha para você e te diz, o seu óculos está aí. Você precisou que aquela pessoa visse, que aquela pessoa enxergasse a necessidade que você estava apresentando. E foi a partir desse reconhecimento que você entendeu que a sua atenção, ela não estava voltada para você o tempo todo. Até porque isso não é possível. Não conseguimos sustentar a nossa atenção 24 horas por dia. Isso não é nem saudável. Então, nos pequenos detalhes da vida, nos pequenos movimentos, a gente pode reconhecer como a presença de um outro, ela é fundamental. E como esse outro precisa ser alguém de profunda confiança para que você confie que o que ela te apresenta de você mesmo seja algo mais próximo daquilo que você realmente é. E para que, caso esse reflexo, para que caso esse reconhecimento não seja algo que te agrade, você tenha a abertura
e a liberdade para poder mudar. E ir em direção a ser visto como você realmente deseja. Porque se tem uma coisa que temos hoje em dia é distração. A distração, ela gera ansiedade. E a ansiedade, nos leva a uma hipervigilância, numa necessidade de sermos perfeitos ou numa dispersão em busca de uma realidade distante. Mas em nenhum desses movimentos nós estamos conectados àquilo que já somos, àquilo que já estamos mostrando ou sendo. Sendo que só a presença é capaz de produzir essa segurança. Por fim, quero te convidar a seguir o canal, a curtir esse vídeo, a comentar como ele chegou, como ele ressoou aí pra você, compartilhar com quem você acredita que vale a pena assistir e com quem você gostaria de lembrar que você o vê e que você sabe que essa pessoa também te vê. Compartilha com ela. Ela vai ficar feliz de saber que ela é essa pessoa na sua vida. Mas antes de encerrar, eu queria lembrar a vocês de assistir ao filme Avatar. Ele traz outros insights também muito profundos. E mais uma vez levanta o ponto do quão humanos eles são, de uma forma muito genuína. Então assistam com esse olhar, de buscar a humanidade nos naves. Vocês vão notar como é um aprendizado o filme, principalmente para esses desenvolvimentos psicológicos, emocionais. E percebam como eles são um povo forte, um povo unido, e que tem como base essa confiança e essa presença de espírito, tanto entre eles, quanto com a natureza, com a conexão que os cerca. Eles não só veem uns aos outros, como eles também fazem esse ritual para os animais. E ainda sobre o filme, vocês notam como esse movimento, ele acaba trazendo esse respeito, ele acaba trazendo a confiança, a lealdade, que são valores tão humanos que muitas vezes esbravejamos para dizer que temos ou que buscamos, mas quando olhamos para as nossas atitudes, será que realmente elas estão sendo colocadas em prática? Será que a gente não está se perdendo na ilusão de buscar viver a vida perfeita no futuro, quando a gente precisa ser visto hoje? Ou melhor, olharmos uns para os outros hoje? E a maturidade nos ensina a fazer esse movimento. Se antes a gente precisava que os nossos pais, que as nossas figuras de cuidado, que a própria sociedade nos enxergasse, agora a gente pode escolher como nos enxergar. E caso não estejamos sendo vistos ali naquele contexto, a gente pode buscar por um lugar em que sejamos vistos, sejamos valorizados. Até porque ninguém cabe em qualquer lugar. Como no filme, e agora a gente vê, existem várias tribos, nós enquanto humanos também temos as nossas especificidades, as nossas tribos. E é importante que isso exista, justamente porque as diferenças, as subjetividades, é o que constitui uma cultura, a diversidade, que inclusive produz o crescimento, produz a expansão. Mas tudo isso só pode acontecer com uma base forte. E o que eu quero dizer por essas bases? Esses valores que se constituem a partir da presença. E que a presença significa reconhecer aquele outro em sua inteireza, em suas faltas, em suas imperfeições, mas ainda assim pessoas dignas de serem vistas. E talvez agora por fim vocês ouvindo tudo isso podem pensar que é uma utopia, mas não é. Não é porque se eu existo pensando dessa forma, eu sei que outras pessoas também existem pensando assim. E por si só isso já é um movimento de transformação. A questão é que a gente precisa se encontrar, a gente precisa se falar e se enxergar, porque é assim que a gente ganha força. Eu vejo vocês e eu espero que esse movimento e que essas pessoas que pensam genuinamente como o povo nave, que nós possamos nos encontrar cada vez mais. E se você assistiu até o final, com toda certeza,
você é uma dessas pessoas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por me ouvirem, por me verem. E até o próximo vídeo.